Olá! Nessa aula vamos descobrir quais são as diferenças entre a mitose e a meiose e com que tipo de células elas ocorrem. Vamos imaginar inicialmente essa célula. Essa célula é uma célula que tem 4 cromossomos, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos, sendo 2 de cada tipo, 2 vermelhos e 2 amarelos. Então, 2N, 2 de cada tipo, totalizando 4. Uma célula 2N igual a 4. Bem, essa célula irá sofrer mitose. Se ela vai sofrer mitose, então nós queremos que ela forme duas células iguais entre elas e iguais à célula-mãe, portanto, ambas com 4 cromossomos. É claro que a primeira célula não existirá mais, porque ela irá se dividir em duas novas. Bom, se nós considerarmos o número total de cromossomos dessas duas células no final, nós vemos que tem 4 aqui, ou seja, 8. Só que lá no começo só tem 4. Então, o que vai acontecer no início da divisão, antes da divisão começar, na realidade, né, enquanto a célula ainda está na intérfase, é a duplicação do material genético. Então, cada um desses cromossomos agora está duplicado. Tá? Uma vez duplicados, cada uma das células irá receber uma cópia de DNA idêntico, ou seja, cada cromossomo tem agora duas cromátides irmãs que irão se separar, né, durante a divisão, indo metade desse vermelho para uma célula, metade para outra, metade desse amarelo para uma célula, metade para outra, e assim sucessivamente, até termos duas células iguaizinhas geneticamente entre si. Certo? Bem, agora vamos para a meiose. Então, na meiose, nós estamos usando a mesma célula com a mesma quantidade de material genético, portanto, também uma célula 2N igual a 4, tá? E na meiose são formadas, ao final, 4 células filhas. Elas são iguais entre si, mas elas têm metade dos cromossomos da célula-mãe. Então, a grande diferença entre a mitose e a meiose é que a mitose forma duas células iguaizinhas à primeira, enquanto a meiose forma células com metade dos cromossomos da primeira célula. Né? Então, se nós somarmos os cromossomos dessas 4 células aqui no final, nós perceberemos também que tem 2, 4, 6, 8 ao todo. E lá no começo só havia 4 cromossomos. Então, antes da meiose, também ocorre a duplicação do material genético, certo? Então, os cromossomos se duplicam e aqui surge, no início da divisão, mais uma diferença entre a meiose e a mitose. Observe que os cromossomos da mitose estão espalhados, né? Os vermelhos, que são homólogos, e os amarelos são homólogos, eles estão aleatoriamente espalhados. Enquanto na meiose, os cromossomos homólogos formam pares. Nós vamos ver futuramente para que esses pares servem, né? Esse pareamento serve. Bem, vamos lá. Continuando, nós agora, depois de duplicarmos o material genético, temos que dividir esse material genético. Então, a meiose, como formará 4 células, terá que fazer 2 divisões. A primeira divisão irá separar os cromossomos homólogos. Note que vem um vermelho inteiro para a esquerda, um vermelho inteiro para a direita. Um amarelo inteiro para a esquerda, um amarelo inteiro para a direita. Portanto, cada célula agora tem um cromossomo de cada tipo, tá? Ainda duplicado, mas ainda não chegou ao final da divisão. A divisão termina quando cada uma dessas células se divide de novo, havendo agora a separação das cromátides irmãs. É dessa forma que essas células então terão metade dos cromossomos da célula-mãe, da célula inicial. Tá bem? Bem, vamos lá. Quais são então as diferenças principais entre a mitose e a meiose? A mitose pode ocorrer com células 2N diploides, que ao sofrer a divisão, formarão duas células 2N diploides. Tá? Ou também pode ocorrer com células N. Então, uma célula 2N que faz mitose forma duas 2N. Uma célula N que faz mitose forma duas células N. Tá? Então, sempre a mitose forma células iguaizinhas à primeira que se dividiu. Como característica, como função, a mitose ela é responsável pelo crescimento dos organismos pluricelulares. Por quê? Porque se o organismo tem uma célula, essa célula gera duas, cada uma gera mais duas e mais duas, aumenta o número de células do indivíduo e ele pode crescer. Tá? Então é importante a gente perceber que nós crescemos
Não porque nossas células se tornam maiores, mas porque aumenta a quantidade de células no nosso corpo, nos nossos órgãos, tá? Uma outra função da mitose é a reposição de células. Então pense, você caiu, ralou o joelho, vai haver cicatrização. Quer dizer que as células que você perdeu serão repostas. Como? As células que já existem no seu corpo, que não foram perdidas, vão se multiplicando por mitose até tampar o machucado. Tá? Essa reposição acontece diariamente. Nós perdemos células de pele o tempo inteiro, mesmo sem nos machucar. Tá? A última função que nós podemos atribuir à mitose como uma função principal é a reprodução de organismos unicelulares. Imagine que um organismo que é uma célula só se divide. O que vai acontecer? Ele vai formar duas células, né, novas, iguais entre si, no entanto, serão dois indivíduos independentes. Tudo bem? Bom, e a meiose? Quais são as suas características? Na meiose, uma célula 2N irá sofrer uma divisão formando células N. Lembre que a meiose vai dividir o número de cromossomos ao meio. Então, se tinham 2 cromossomos de cada tipo, agora teremos apenas um, metade, tá? Dividiu ao meio. Não é possível acontecer meiose com uma célula N, porque se ela for N significa que ela tem um cromossomo de cada. Para fazer meiose, ela ia formar células com meio cromossomo, isso seria inviável, tá bom? Bom, quais são as funções da meiose? A meiose ela tem uma função quase que única, que é simplesmente formar células com metade dos cromossomos para que as espécies possam se reproduzir. Então, os gametas dos animais, nossos ovos, espermatozoides, e uma célula especial dos vegetais chamada esporo, essas células são formadas por meiose, tem metade dos cromossomos e são células responsáveis pela reprodução. Tá? Quando os gametas se unem, 2 gametas N se unem, vão voltar a formar células 2N, que é o número normal de cromossomos da espécie. Para terminarmos, é importante a gente saber que a célula, como vimos anteriormente, ela, antes de começar a divisão, está num momento chamado intérfase ou interfase. A interfase é dividida em 3 períodos, G1, S e G2. O que acontece nesses períodos? Em G1, a célula está em repouso da divisão, então ela não se divide. Ela está em repouso da divisão, mas é importante entender que ela não está em repouso do metabolismo. As reações químicas acontecem normalmente, né? Ela cresce, faz as suas funções normais. Quando ela pretende se dividir, o que acontece? Ela duplica o material genético para então começar a divisão. Antes de começar a divisão, tem um período chamado G2, em que precede a divisão, não acontece nenhum evento muito importante, uma síntese proteica, eventualmente formação de fibras proteicas que irão separar os cromossomos, mas é só. Em seguida, aprenderemos então as fases da mitose. Ficamos por aqui.